Palestra de Joel Goldsmith, A Matéria-Prima da Consciência Transformada. Parte 2, tape 346A, tradução de Rosilda Rocha. O mestre disse: quando encontrar essa pérola, venda tudo o que tem para poder comprá-la. Em outras palavras, ele mostrou muito claramente que não acreditava que o reino de Deus seria alcançado facilmente, suavemente, através de atalhos ou no tempo livre, ou com mudanças superficiais. Foi por esse propósito que os antigos instituíram o ensinamento do dízimo. Agora você pode compreender prontamente que se seu professor ou seu ensinamento lhe fosse revelado como vivendo na Índia, ou no Tibete, ou na Califórnia, de uma forma ou de outra, você precisaria fazer a demonstração de chegar até seu professor e seu ensinamento. E seria tolice ficar sentado chorando: não tenho dinheiro suficiente. Ou preciso ir a um casamento ou a um funeral, ou preciso ficar em casa para fazer companhia ao meu marido. Nada disso importaria. Uma vez que ele fosse revelado onde seu professor está, você teria uma compulsão de ir ali. E então dependeria de você estar tão conscientemente um com Deus que todas as interferências desapareceriam. A falta de dinheiro seria dissolvida e haveria uma abundância de dinheiro. Os relacionamentos humanos se ajustariam e estaria livre para ir. Tudo aconteceria para você, mas teria que ter o grau de devoção necessário que eu faria dizer: a despeito de todos os obstáculos, eu estou indo. Bem, e assim é. Quando atrai para si mesmo um professor, a despesa é muito menor, o tempo envolvido é muito menor, os sacrifícios são muito menores. E então, você tem muito poucos bens desse mundo para partilhar ou com quem dividir. E assim o dízimo, nessa direção, se torna um assunto muito insignificante. Porém, existe um outro dízimo. E acho que aqui é onde a grande dificuldade surge: o dízimo do tempo. Existem 24 horas no dia e você deve 2 horas e meia desse dia a Deus. Esse é o seu dízimo. Como vai dividir seu dia de forma a dar 2 horas e meia a Deus? Não pense nem por um momento que vai entrar no reino de Deus com menos tempo do que isso. Você é afortunado se alcançar isso nesse tempo. Portanto, venha o sacrifício. O alarme do relógio deve ser programado para 15 minutos ou meia hora mais cedo do que o normal. 15 minutos devem ser separados do período do almoço. Muitas pessoas acreditam que com meia hora para o almoço não podem tirar 15 minutos desse tempo, mas tenho demonstrado por muitos anos que uma refeição completa pode ser feita em 20 minutos. Uma refeição completa, de prato em prato, e meia refeição facilmente em 10 ou 12 minutos. Portanto, não existe tal coisa como uma desculpa para qualquer pessoa não ter 15 minutos antes ou depois do horário do almoço e do jantar. Nesse caso, então, resta somente 1 hora e meia para ser distribuída entre o horário do jantar e o café da manhã. Bem, você vê quão fácil é? Tudo o que tem a fazer é eliminar o tempo despendido com o rádio ou a televisão e está feito. Está realmente feito. Simples assim. E não apenas é feito simplesmente, mas você provém para si mesmo menos do sentido material para ser ultrapassado. Porque após despender 1 hora e meia assistindo televisão, você está pronto para sair por aí cometendo crimes. Certamente, a mesma está enlouquecendo as pessoas por aí. E o mesmo pode acontecer conosco.
Portanto, para voltar ao normal é muito mais difícil. A qualquer custo, deve ficar claro para nós que o reino de Deus não está por aí esperando que entremos nele facilmente ou através de atalhos. Portanto, sacrifício é envolvido. E quer seja dizimar parte de nossa receita, ou dizimar nosso tempo, ou dizimar serviço, de uma forma ou de outra, esteja certo de que receberá do reino de Deus o que traz para o reino de Deus em sua devoção, em seu amor, em sua fome, em sua sede pela justiça. Agora, existe uma razão para tudo isso. Uma razão que também se aplica a muito daquilo que lê na mensagem do caminho infinito. Humanamente, existem muitas formas de mudar a sua vida ou as experiências de sua vida. Essa mudança é tão difícil que poucas pessoas a alcançam. Mas, uma vez que comece no caminho espiritual, irá descobrir isso. Não existe forma de mudar uma aparência ou um efeito em sua vida, uma condição ou uma pessoa, sem mudar a sua própria consciência. Não existe forma de mudar uma aparência ou um efeito em sua vida, uma condição ou uma pessoa, sem mudar a sua própria consciência. Em outras palavras, é impossível reformar a outra pessoa. É impossível fazer a outra pessoa espiritual honesta. É impossível remover daqui de fora as desigualdades, as injustiças, a competição. A única forma em que podemos fazer isso é por mudar a nossa própria consciência. E essas condições aqui fora desaparecem de nossa experiência. Agora, deixem-me lhes mostrar como isso funciona. Isso vai ser um remédio amargo. Tão amargo quanto quando o mestre disse: pelos seus frutos os conhecereis. Aquilo que semear, isso também se fará. Já parou para pensar que remédio amargo é esse para ser engolido? Que o que está colhendo é o que você semeou? Oh não, nenhum de nós gosta de olhar para isso. Cada um de nós ama culpar alguma outra pessoa, ou duas, ou três, ou quatro, ou algum grupo, ou nossos pais, ou avós, ou as circunstâncias ou condições. Eu realmente não posso evitar, eu não posso deixar de rir, mas algumas vezes quase rio tão alto quando leio alguns tratados psicológicos que nos explicam como esses homens nas prisões estão ali porque não tiveram oportunidade quando crianças. Nasceram no gueto ou numa favela, ou tiveram pouca educação, ou tiveram alguma deficiência na vida. Naturalmente, você sabe, para que um psicólogo possa dizer isso, ele precisa esconder a verdade de que as pessoas realmente bem-sucedidas na vida, todas elas vieram dessa espécie de ambiente. As pessoas bem-sucedidas, realmente bem-sucedidas, vieram todas de ambientes onde havia falta de oportunidade e falta de educação. Vieram de distritos de favelas, de guetos, de distritos pobres. Os homens e mulheres realmente bem-sucedidos abriram seu caminho, lutando contra toda espécie de deficiência. E os psicólogos têm que esconder isso de você também, que existem tantos filhos de homens ricos e pessoas bem-nascidas nas prisões, ou que mereceriam estar ali. Existem justamente tantos filhos e filhas de homens ricos, fracassados, pessoas fracassadas na vida,
quanto filhos e filhas de homens pobres. Então, tudo isso é falta de senso psicológico, é simplesmente falta de senso. Aquilo que semear, isso também ceifará. E se semear para a carne, colherá corrupção. E se semear para o espírito, colherá vida eterna. E se não gosta dessas declarações, abandone a sua igreja cristã e lhes diga que não gosta e não acredita nisso e que eles podem manter Jesus Cristo trancado. Porque lembre, embora isso tenha sido dito séculos antes do Mestre, foi certamente dito por ele. Aquilo que semear, isso também ceifará. Agora, isso realmente significa que aquilo que estamos demonstrando na vida representa nosso estado de consciência. Representa o nosso grau ou de percepção espiritual ou de falta de percepção espiritual. Isso realmente significa que estamos demonstrando que não estamos debaixo da lei de Deus ou estamos demonstrando que estamos debaixo da lei de Deus. Estamos demonstrando a vida pela força e pelo poder ou estamos demonstrando a vida pelo teu espírito? E isso é simplesmente o que eu quero passar para vocês novamente. A matéria-prima da mensagem do caminho infinito é simplesmente que não precisa começar a mudar as circunstâncias externas de sua vida e que é tolice querer começar a mudar as pessoas em sua vida. Comece a mudar a sua própria consciência e logo descobrirá que as pessoas e as circunstâncias e as condições de sua vida irão mudar. Tivemos um exemplo extraordinário disso recentemente, num hotel onde havia um empregado que tinha que entrar em contato com os hóspedes muito regularmente durante o dia. E a natureza desse homem e sua atitude ao se dirigir aos hóspedes do hotel era tal que você possivelmente não poderia lhe dar uma gorjeta, mesmo que quisesse. Você sentiria vergonha de si mesmo, sentiria que era simplesmente suborno. O homem, pela sua atitude em relação a você, realmente não o incentivava a lhe dar uma gorjeta ou uma recompensa ou a ser grato a ele. Agora, somente os céus sabem a razão, mas essa era a sua atitude. E eu sabia com certeza que isso devia estar sendo refletido em seus ganhos. Entretanto, era notável que um outro homem no mesmo hotel sempre tinha um sorriso, sempre perguntava se podia ajudar, sempre estava sendo gentil, de forma que duvido de que qualquer pessoa pudesse limitar sua gorjeta ou sua gratidão a ele a simplesmente qualquer que fosse a porcentagem normal. Seria impossível resistir a dar a esse homem um presente. Quem fez isso? Os hóspedes ou o empregado? E assim é com muitos de nós em nosso trabalho. Muito frequentemente fazemos com que seja impossível para nosso empregador, ou sócio, ou empregado ser grato a nós. Nós mesmos fazemos isso com nossa atitude para com eles. Enquanto que no exato momento em que começamos a perceber que o reino de Deus está em todo o indivíduo e, independentemente do que pareçam ser nesse momento, pobre ou rico, alto ou baixo, doente ou saudável, lembrem, eles têm o mesmo Pai que nós temos. Não chameis homem algum na terra vosso Pai,
Existe somente um Pai, aquele que está nos céus. E no momento em que começa a reconhecer que Deus é o Pai de toda a raça humana, você começa a agir diferentemente em relação aos outros. E, literalmente, os compele a agir diferentemente em relação a você. Porque o seu reconhecimento da irmandade que existe entre todos nós, independentemente de nossa cor, raça, nacionalidade, independentemente de nossa educação ou falta da mesma, existe somente um Pai nesse universo, um Criador, e cada um de nós é filho desse mesmo Pai. É o reconhecimento de que somos todos da mesma família de Deus. Talvez, enquanto está sentado nessa sala, pareça muito fácil aceitar que esse relacionamento existe entre nós aqui. Porém, posso lhe assegurar que isso não lhe trará benefício algum. Como o mestre disse, não lhe traz benefício algum orar apenas por seus amigos. Você deve orar também pelos seus inimigos. E assim, lhe asseguro que simplesmente olhar em torno dessa sala e dizer: "Oh, sim, somos todos irmãos e irmãs e somos da família de Deus, porque temos um mesmo Pai." Isso é sem proveito algum. É quando você deixa essa sala e vai para fora e começa a encontrar todas as pessoas em todos os níveis da sociedade, de todas as cores, raça, credos, religião e nacionalidade, e secretamente e silenciosamente, dentro de si mesmo, se lembra. Simplesmente pense: ele tem o mesmo Pai que eu tenho. Eu tenho o mesmo Pai que ele ou ela tem. Portanto, nós somos irmãos. Pense no que isso faz no momento em que pronuncia isso em silêncio, em secreto. Porque essas são coisas que nunca devem ser faladas, devem apenas ser mantidas secretamente dentro de sua consciência, e todos aqui fora as sentirão. É a oração pronunciada no silêncio de seu ser que Deus recompensa abertamente. Aquilo que pronuncia abertamente lhe custa a graça de Deus, faz com que perca a graça de Deus. Portanto, em seus relacionamentos uns com os outros, somente por secretamente e silenciosamente manter dentro de si mesmo: existe somente um Pai, existe somente um Deus, existe somente uma família e nós somos todos um. Mantenha isso e observe dentro de uma hora como a atitude das pessoas no mundo começa a mudar em relação a você. Não precisa esperar anos por isso. Não precisa esperar morrer e ir para o céu. Dentro de apenas horas ou dias, começará a perceber que homens e mulheres agirão de uma forma diferente em relação a você. Eles sentirão alguma coisa em você, e essa alguma coisa que sentem em você, esse amor que você expressa ao aceitá-los em sua família espiritual, em sua consciência. Agora você vê, isso envolve uma mudança de consciência de sua parte. Você precisa mudar a crença de que cristãos são melhores do que judeus, ou que cristãos são melhores do que Vedantas e assim por diante. Você precisa parar de acreditar que brancos são melhores do que pretos. Você precisa parar de acreditar que empregadores são melhores do que empregados.
Você precisa parar de acreditar que somos qualquer outra coisa a não ser filhos de Deus. Todos nós no mundo todo. Quando faz isso, você está mudando seu conceito da raça humana. Você está mudando sua consciência e o mundo aqui fora começa a mudar para você. Agora, dessa mesma forma então, você precisa mudar o seu conceito, sua consciência de suprimento. O mundo acredita que suprimento é conseguir alguma coisa. O oposto disso é verdade. Suprimento é dar, partilhar, colaborar. E quanto mais damos, quanto mais partilhamos, quanto mais colaboramos, quanto mais pães lançamos sobre as águas, mais pães devem retornar para nós. Portanto, precisamos começar a mudar a nossa consciência conscientemente, de forma que, em lugar de olhar para nossos amigos e parentes por amor e colaboração e amizade e partilha e paciência, devemos começar a dar amor, amizade, partilha, paciência, colaboração. Em lugar de querer que eles desculpem nossas faltas, devemos começar a desculpar a falta deles e a perdoá-los 70 vezes 7. Em outras palavras, devemos reverter conscientemente a cena humana que acredita que você me deve alguma coisa. Eu devo reconhecer que devo a você. E então devo começar a descobrir como posso partilhar com você aquilo que lhe devo. E quer esteja partilhando a verdade, ou paciência, ou perdão, cooperação, seja o que for, aquilo que estou partilhando com você é a medida absoluta daquilo que retorna para mim. Se eu não mudar a minha consciência sobre o assunto de suprimento e alcançar um ponto onde começo a compreender que não devo buscar recompensa ou pagamento, devo ganhá-lo, devo ofertar serviço, devo dar sorrisos, devo dar ajuda, devo dar boas-vindas, alegria, confiança. E então, na proporção, na medida em que dou, é nessa proporção que o pão que lanço sobre as águas retorna a mim. Porém, se eu não mudar a minha consciência de suprimento, nunca mudarei o suprimento ele mesmo. E assim é com o mal. Agora todos temem o mal. Todos temem doenças. Todos temem a morte. Todos temem acidentes. Porém, até que parem de temê-los, irão experienciá-los. Existe somente uma forma na qual pode parar de temer o mal de qualquer natureza. Existe somente uma forma na qual pode parar de temer falta e limitação. Existe somente uma forma na qual pode parar de temer o outro motorista na estrada. Existe somente uma forma na qual pode parar de temer os alcoólatras, simplesmente uma forma. Você precisa mudar a sua consciência sobre o que acredita sobre Deus. Você precisa mudar a sua consciência sobre o que acredita sobre Deus agora. E aceitar Deus como onipotência, todo poder. Agora, isso é difícil. Desde que nascemos, fomos ensinados a temer condições maléficas nesse mundo. Desde que nascemos, fomos ensinados a temer falar com estranhos. Eles poderiam nos raptar.
Fomos ensinados a temer deixar nossas portas abertas, porque alguém poderia entrar e nos roubar. Toda a nossa vida foi construída para temer alguma coisa ou temer alguém. E aí, ainda assim, quão frequentemente, aos domingos, cantamos hinos ao Deus Todo-Poderoso. Ó Deus Todo-Poderoso, ó grande Deus Todo-Poderoso. E então, durante toda a semana, temer alguma coisa ou alguém. Justamente agora, está um pouco na moda temer a Rússia. E antes estava na moda temer a Alemanha e o Japão. Na cena humana sempre haverá alguém e alguma coisa a temer. E não duvide nem por um momento de que esses outros países foram ensinados a nos temer. Não pensamos que somos terríveis, mas eles pensam. Por quê? Eles foram ensinados que somos terríveis e que devemos ser temidos. E então, mesmo que seja sem sentido, eles nos temem. Quando não temos coisa alguma, mais o desejo do melhor. Assim, se torna necessário realmente mudar a sua consciência. Você deve conscientemente aceitar o Deus de onipotência, todo poder. E uma vez que aceita o Deus de todo poder, então vai poder dizer: não devo temer o homem cuja respiração está no próprio nariz. Não devo temer o que o homem mortal me pode fazer. Por quê? Eu tenho um Deus de onipotência, de todo poder, e tendo um Deus de todo poder, não temo outros poderes. Oh, sim, fácil de dizer, não fácil de alcançar. Portanto, tenho-lhes dito que não é fácil. Toma pelo menos 2h30 de seu dia para construir uma nova consciência. Uma que agora não teme coisa alguma, ninguém. Uma consciência que agora sabe que deve dar em lugar de buscar receber. Uma consciência que agora olha para a raça humana com um sorriso. Tu és meu irmão. Existe somente um Pai, aquele que está nos céus, seu Pai e meu Pai. Quando mudamos nossa consciência, descobrimos que o mundo exterior muda a sua natureza em relação a nós. Essa é toda a fundação da mensagem do caminho infinito. A mensagem do caminho infinito não diz que miraculosamente vai lhe trazer saúde, ou riqueza, ou paz, ou relaxamento. Ela realmente lhe promete que, se devotar a si mesmo a uma mudança de consciência, a sua consciência mudada aparecerá externamente como condições humanas mudadas. Você não deve fazer publicidade do que está fazendo. Pelo contrário, deve manter isso guardado dentro de si mesmo e deixar a presença invisível ir adiante de você para fazer os caminhos tortuosos retos. Deixar essa presença invisível ir adiante de você para atrair para você tudo o que é necessário para a sua completude, sua perfeição, sua harmonia, seu bem-estar. Nosso trabalho, então, é realmente esse trabalho de mudar nossos conceitos, de forma que agora possamos conhecer a verdade sobre Deus e a onipotência de Deus, para que conheçamos a verdade sobre nosso próximo como filho do mesmo Pai que é o nosso. Portanto, da mesma família de Deus. Para que possamos mudar
nosso conceito de suprimento e conhecer a verdade de que suprimento consiste daquilo que podemos jorrar para esse mundo na forma de amar nosso próximo como a nós mesmos. E vai descobrir que dizimar o seu tempo, dedicar 2 horas e meia de seu dia ao trabalho de mudar a sua consciência, irá pagar dividendos maiores do que qualquer outro investimento que possa fazer em tempo, dinheiro ou serviço. Muito obrigada.